Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje eu vou mostrar pra vocês os meus lidos de janeiro, primeiro mês do ano de 2026. Esse mês eu consegui ler o que eu pretendia ler, então tá indo bem, começou bem o ano. Convites, se inscreva no canal, por favor, se ainda não é inscrito, caso goste de conteúdo literário. Também curta o vídeo, por favor, me ajuda bastante. Comentar aqui, pode me xingar, pode me elogiar. Também peço para que você se junte ao Clube do Livro, caso não conheça ainda o Tudo em Clube. O próximo livro vai ser O Feito Bestas, da Violaine Berraud. O encontro é dia 5 de março, à noite, às 8 horas da noite, de uma quinta-feira. O encontro é online, qualquer pessoa do Brasil e do mundo pode participar. E que mais? O último recado, link da Amazon aqui embaixo, caso queira comprar no meu link, me ajuda também. E vamos falar dos livros. Vou começar pelo Amora, que já saiu resenha aqui com a Nath Livros, uma resenha que ficou divertidíssima, gente. O Amora, da Natália Borges Polesso, é um livro de contos lésbicos, de amor entre mulheres. É um livro que foi muito divertido de ler, comentar. A própria Natália Borges Polesso assistiu ao vídeo e gostou, então se ela aprovou, espero que vocês também gostem e aprovem. E aí, assim, já que eu já fiz um vídeo resenhando ele, é difícil, né? Eu e a Nath, a gente já comentou os nossos destaques, quais são os contos. Conto é mais difícil de falar do que eles tratam, assim, mas resumindo muito, o livro vai trazer uma questão de amor que é muito honesta. Eu gosto que o livro não tenta mostrar um amor idealizado, apesar de ser uma minoria, a gente não tá falando aqui que não são pessoas, então existe essa noção de que vão ter amores que vão ser mais complicados, existem histórias mais difíceis, e eu gostei muito que o livro vai ter uma questão de profundidade, vai ter algo de existencial que eu não esperava. Eu acho que ele foi bem fundo, assim, em questões humanas, e isso me agradou bastante. Quero ler mais da Natália ainda, da Natália Borges Polesso. Ela tem outro livro de contos, ela tem romance também, então vamos ver no que vai dar. O próximo livro é A Teoria da Bolsa da Ficção, da Ursula Le Guin. Na realidade, eu comecei a ler o texto eu imprimi o PDF que eu tenho. Se alguém quiser isso aqui, eu posso mandar, assim, pode cair um PDF nas suas mensagens, de repente, se você me pedir. Não fui eu que mandei, se alguém me perguntar, se eu apoio a... Mas, de qualquer forma, esse texto eu já tinha lido há uns anos atrás, quando eu participava do grupo de escrita que chama Que eu nem sei mais se existe, pra ser honesto, na letra Que. E agora eu comecei a participar de outro grupo de escrita, outro clube, assim, que é da Mayara Blasi, uma querida. E lá ela também propôs esse texto pra gente conversar. E coincidentemente a Cobogó lançou o livro. E aí eu falei, eu quero isso físico, eu quero isso mais bonitinho. As folhas que eu imprimi, elas molharam, elas começaram a dobrar. Eu falei, eu quero isso aqui. Isso aqui é um pouquinho caro pro tamanho, mas o texto é incrível. É um ensaio minúsculo, mas que ele é tão bem escrito e ele é tão denso que ele fala sobre praticamente uma perspectiva de vida, assim. E me impacta num nível de eu querer isso aqui como livro de cabeceira. É um ensaio da Úrsula, que é uma autora de ficção científica, né? Que vai perpassar por isso também, em que ela vai questionar qual foi a primeira invenção da humanidade. E isso a gente imagina às vezes que seja algo fálico, que seja uma lança, que seja uma flecha, que seja alguma coisa usada para assassinar. Mas na realidade, a teoria, a história mostra pra gente que é muito mais provável e muito mais lógico que antes disso a gente, como ser humano, precisava de algum tipo de recipiente, algum tipo de receptáculo, alguma cesta, alguma bolsa que fosse capaz de armazenar ali, de segurar as sementes que a gente colhia, os grãos, tudo que fosse coletável. E nisso ela vai acreditar que a ficção também deveria ser isso, ao invés dessa coisa que é linear, ao invés dessa coisa que tem a jornada do herói, que tem o herói ali como uma figura que atrai tudo pra ele e que é só sobre ele, que é colocado num pedestal. Eu gosto muito dela questionando esse tipo de literatura a partir de algo que é muito profundo para a humanidade. E eu achei fantástico.
Existe também toda uma coisa sobre tecer essas redes, essas cestas, sobre como elas também são importantes para carregar os filhos. Nossa, é um ensaio assim primoroso. Isso aqui eu vou emprestar para Deus e o mundo se eu não der de presente para Deus e o mundo, porque é fantástico. Todo mundo devia ler isso aí. E por um acaso existe um PDF que se você me pedir, talvez você vai achar. É isso. E assim, gente, esse texto tem uns 50 anos já, quase. Então, estamos podendo ler. Já faz um tempo que a Úrsula não tá precisando de dinheiro, ela que faleceu em 2018. Mas enfim. Próximo livro, Paralaxe, do Ricardo Murat. Muito obrigada a Quixote, que me deu esse livro. Assim, me doou o livro, né? Como é que fala? Eu não tenho mais parceria com a Quixote, uma editora daqui de BH, mas eles me mandaram um livro. E esse livro do Ricardo, ele vai falar sobre um casal, assim, não um casal no sentido um casal que vai ter um relacionamento, né? Mas duas pessoas que vão viver uma experiência de uma vai mudar para a casa do outro. A querida, ela vai sair de qual país mesmo? É do Chile? Ai, Jesus, eu esqueci qual país que ela sai. Não, é do Uruguai, perdão. Ela sai de Montevidéu e vem para BH. E o querido sai de BH e vai para Montevidéu. E aí nisso eles vão ter essas trocas, você morar na casa da outra pessoa, você vê o que que ela tem ali e o que que ela o que que é possível viver a partir daquele espaço, a partir daquela cidade, a partir das vivências que estão ali. Eu acho a ideia muito legal, acho uma ideia muito interessante, mas eu não gostei da execução. Existe algo no livro que me incomoda, mas eu acho que é mais pessoal. Eu não vou fazer uma resenha disso aqui propriamente, mas eu acho que o livro, o que me incomoda, resumindo, é que eu acho ele muito rápido. Ele não desenvolve as coisas, os sentimentos que surgem. Eu acho que faltou substância. Eu não sei se esse é o primeiro romance do Ricardo, eu suponho que seja, pelo que eu sei mais ou menos, mas é aquela coisa. Era uma ideia, era um potencial ali, mas honestamente eu acho que deixa a desejar, mas eu incentivo o Ricardo a continuar a escrever, porque a escrita em si tá indo bem, mas a construção do negócio eu acho que faltou mais coisa. É essa sensação assim. Próximo livro é O Sangue Neon, do Marcelo Henrique Silva, que ganhou o prêmio Jabuti ano passado, 2025, de romance de estreia. Ele que mora aqui em BH. Eu tô cada vez mais patriota, né, gente? Parece que... Ai, Deus. Eu falando como se eu não fosse atrás também dos escritores daqui, das editoras daqui. Mas o próprio Marcelo me entregou os Simões. A gente foi num bar, a gente bebeu. A gente teve uma conversa muito legal, inclusive devo encontrar de novo o Marcelo para dar as minhas opiniões mais profundas sobre o Sangue Neon. E super parabéns para ele por ter ganhado um Jabuti com um romance de estreia, não é para qualquer um. E merece demais, gente. É um livro que vai contar a história basicamente de como a AIDS chega no Brasil, como o HIV foi sendo negligenciado. Tem toda uma história médica, porque o Marcelo é médico. Então existia esse arcabouço científico também para falar sobre as coisas. E achei fantástico para, assim, alguém que não trabalha como escritor, não trabalhava, né? Eu acho que ele tá um pouco nessa transição de carreira. Achei especial. É um livro que é um pouco da história do Brasil também. Eu acho que ele tem essa noção de como o Brasil lidou com essa minoria, como a população travesti, tem personagens travestis aqui muito interessantes. É um livro muito honesto também. Eu achei muito bonito. Esse deu vontade de fazer resenha, infelizmente meu cronograma não comporta, mas tô pensando se eu faço um vídeo adicional ou se eu só falo pro Marcelo alguns detalhes. Mas recomendo demais, gente. Leiam. Esse livro até chegou a esgotar um pouco, eu não sei se já voltou a ter estoque, porque bom demais e, nossa, real. E o próximo também muito bom e também estava fora de estoque, da Companhia das Letras, algo que é surpreendente. Eles que têm um planejamento para manter os livros rodando aí, mas Trilogia de Copenhagen, da Tove Ditlevsen. O que aconteceu aqui? Esse eu ainda vou fazer uma resenha, então eu vou segurar um pouco minha emoção, mas foi impactante. Eu comecei a ler, tava com uma dificuldade de entender por que tanto hype, por que tanta conversa, o que era tão absurdo ou especial nisso aqui. E aí o livro,
chega uma hora, eu nem vou falar que horas chega, mas ele é sobre a vida da Tuvê, é uma autobiografia dividida em 3 partes: infância, juventude e dependência, uma palavra importante aqui. Ela consegue fazer um negócio que é diferente. Ela tem uma noção da palavra, ela que nem fez ensino médio. É uma das melhores escritoras que eu já li. A Simone, livreira aqui de BH, uma das livreiras mais famosas da cidade, fala que é a autora do século XX que ela mais gosta, fala que é melhor que Sylvia Plath, fala que é melhor que todas. Eu não sei se eu concordo, mas assim, não preciso concordar também pra falar que isso aqui é fantástico. Me impactou de um jeito. Quando eu acabei o livro, eu fiquei assim, eu preciso saber mais, eu preciso conhecer, eu quero fazer um roteiro muito bom pra isso aqui. Eu quero que seja uma resenha muito especial e assim, ai, é difícil colocar em palavras, mas como eu vou fazer um vídeo ainda e você tem que se inscrever no canal e acompanhá-lo, eu quero que você guarde esse momento. É simples, mas não é normal. É isso, assim. É simples e entrega muito. Mas se você não gostar, eu entendo que talvez você não tá no momento. Mas eu acho que, nossa, se bater, bateu bem. É isso. E o último livro de hoje, de janeiro, é o Vita Contemplativa, ou sobre a inatividade, que eu já fiz um vídeo sobre ele, basicamente, porque eu fiz um vídeo ensaio sobre o tédio, sobre a importância do tédio. Você pode ir lá conferir o vídeo, eu falo várias citações aqui. É um livro muito teórico, ele tem mais de 200 notas de rodapé. É complicado, assim, ele tem muitas citações de filosofia mesmo, não é uma leitura muito fluida, você tem que ir com calma para ir compreendendo, mas eu acho muito importante, não é à toa que eu fiz um vídeo sobre como o tédio é essencial, como a gente precisa ficar entediado, olhar para uma parede branca, ficar olhando para a folha de uma árvore, como a gente tem que aprender a meditar e a aceitar esse nada que na verdade não é um nada. Ele também vai falar sobre isso e sobre como é importante para como a gente vive, num geral, assim, precisa desses momentos de pausa. E eu acho, assim, é uma proposta incrível, poderia ser de um jeito um pouco mais familiar, talvez. Eu não sei se é um tema que precisa ser tão filosófico às vezes. Eu acho que o meu vídeo é mais acessível, eu suponho, mas assim, achei bem bacana. E é isso, gente. Como eu tô trazendo, acho que hoje só o Sangue Neon que eu gostaria de ter falado mais, mas a trilogia de Copenhagen ainda vai ter resenha. E se você estiver interessado, pode me perguntar aqui nos comentários também, qualquer outra opinião aí, qualquer outro detalhe, qualquer outra coisa adicional sobre esses livros que eu respondo também, se você ficou curioso, curiosa. E é isso. Muito obrigado quem assistiu. Te peço de novo para se inscrever no canal, para curtir o vídeo, para me seguir lá no Instagram e no TikTok também. Tô lá. E é isso. Um abraço, um beijo para vocês e até o próximo Lidos, até o próximo vídeo. Até!